A gente volta falando sobre os mandados de prisão contra Netanyahu e o ex-ministro da Defesa, o analista sênior de internacional, comenta essa decisão tomada hoje pelo Tribunal Penal Internacional. Américo, bem-vindo de volta. Detalha um pouco mais para a gente quais são as consequências dessa decisão do TPI, que ajuda aí a dar uma nova linha de ação e de discussão para essa polêmica a respeito do conflito lá em Israel. Bem-vindo de volta. Olá de novo, Clarissa. Essa é uma decisão muito forte que vai ter muitas repercussões diplomáticas e potenciais problemas para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e também para o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. O Tribunal Penal Internacional, que é uma corte ligada ao sistema da ONU e que julga pessoas, não estados, acusados de alguns dos crimes mais sérios que são codificados como genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, acabou emitindo esses mandados de prisão contra os dois, o primeiro-ministro israelense, também o ex-ministro da Defesa e um líder do Hamas, um líder militar do Hamas, Mohammed Deif, que Israel disse que morreu em julho num ataque aéreo. O Hamas nunca confirmou a morte dele e o tribunal acabou emitindo também esse mandado de prisão. Mas o que vai causar o maior impacto justamente é o mandado de prisão contra o primeiro-ministro, o chefe de governo israelense, Benjamin Netanyahu. Segundo o Tribunal Penal Internacional, eles teriam encontrado, aspas, motivos razoáveis, essa é a expressão que eles usaram, para acreditar que Netanyahu teve responsabilidade criminal e cometeu crimes de guerra e crimes contra a humanidade, usando, por exemplo, a fome como um método de guerra na faixa de Gaza. Logo no início da guerra, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, chegou a dizer que Israel fecharia completamente a faixa de Gaza e não deixaria entrar alimentos, bebidas, comidas dentro também remédios, obviamente, nenhuma ajuda humanitária dentro da faixa de Gaza. Isso acabou sendo permitido algumas semanas depois e essa guerra já deixou pelo menos 44 mil pessoas mortas na faixa de Gaza. Israel diz que não tem, que tenta sempre defender os civis e nunca ataca os civis na faixa de Gaza, mas acusa o Hamas de se infiltrar entre os civis e tentar usá-los como escudos humanos. Houve já algumas reações. O gabinete, por exemplo, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que essa decisão do TPI foi uma decisão antissemita. E o Isaac Herzog, que é o presidente de Israel, disse, aspas, essa é uma decisão que escolheu o lado do terror e do mal em vez da democracia e da liberdade. Ele diz que o Tribunal Penal Internacional está transformando a justiça numa espécie de escudo para os crimes do Hamas. Então, uma reação muito forte aí das autoridades israelenses. O Hamas diz que acolheu com satisfação os mandatos contra Netanyahu e Gallant e que dizem que isso é um precedente histórico para a correção do que tem acontecido contra o povo palestino. Então, a gente teve reações dos dois lados. E agora, o que na prática isso significa, Clarissa? Que se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ou o ministro da Defesa, Yoav Gallant, visitarem algum dos países que são signatários do Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, eles precisam ser presos. É uma determinação que a justiça desses países deve cumprir. Isso, basicamente, é uma decisão que, na prática, iguala o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu à situação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que também tem um mandado de prisão pelo mesmo TPI por crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Então, o presidente russo não tem viajado muito, vai a apenas poucos países que ou não têm acordo e não aceitam a jurisprudência do TPI ou que ignoram essa jurisprudência. Aconteceu numa visita recente à Mongólia. O governo da Mongólia, onde não existe um sistema judicial independente, acabou aceitando a visita do presidente russo
russo. Então, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vai ter limitações nas suas viagens. Uma outra coisa importante, apenas para a gente lembrar, Israel, assim como os Estados Unidos, a própria Rússia e a China não são signatários do Tratado de Roma, não reconhecem a jurisprudência do Tribunal Penal Internacional. Nós devemos ter também alguma reação, provavelmente forte, de condenação a essa decisão por parte dos Estados Unidos, o principal aliado de Israel. Isso tudo cria ainda mais complicações diplomáticas, não deve ter um impacto imediato na guerra, a guerra na faixa de Gaza, inclusive também a guerra entre Israel e o Hezbollah devem continuar sem grandes alterações. Isso não vai ter um impacto direto, mas é um impacto diplomático muito forte e o primeiro-ministro ainda não se pronunciou. Quando ele falar, muito provavelmente vai falar de forma muito dura, até porque Israel tem um histórico muito longo de embates com a ONU e Israel diz que a ONU nunca é equilibrada nas decisões contra Israel, que normalmente toma decisões contra o país.